Olá pessoal, sou o psicólogo Felipe Galan e para você que está acompanhando o caso do Henry de 4 anos e esperando que a justiça seja feita, neste vídeo responderei a todas as perguntas do caso, como: será que os dois, ou seja, o casal, eles são inocentes? Será que o pai quem fez os hematomas? O padrasto e a mãe têm problemas psiquiátricos? E o porquê ainda este casal não foi preso? Por que eles não foram ainda encarcerados? Então fica até o final do vídeo que eu garanto para você que responderei a todas essas perguntas e darei a minha interpretação completa sobre o caso para que você entenda absolutamente tudo de uma vez. Eu garanto isso, fica até o final. Olá pessoal, meu nome é Felipe Galan, sou psicólogo clínico, investigador profissional e me especializando em neuropsicologia. E neste vídeo explicarei a todos os pontos que acabei de destacar agora e mais. Mas antes, deixe o seu like, que isso fará com que o vídeo chegue para mais pessoas, e se inscreva nesse canal para não perder nenhuma informação e também os novos vídeos, tá bom? E pessoal, estamos passando por um momento de pandemia muito forte, então por conta disso, eu darei gratuitamente o meu livro que te ensinará como a controlar a ansiedade e a depressão, tá bom? É um livro que te ajudará muito, eu garanto, é o livro completo. Então, para ganhar o livro gratuitamente, basta apenas se inscrever neste canal, aqui abaixo, né, do YouTube, e comentar neste vídeo: eu quero ganhar o livro, que aí eu te envio o mais rápido possível para que você possa ler, tá bom? Lembrando que esta é a minha forma social de ajudar quem está sofrendo nessa terrível pandemia. Então comenta abaixo, eu quero o livro, e se inscreva no canal. Só as pessoas inscritas e que comentarem que ganharão. Então vamos lá para o vídeo. Lembrando que este vídeo é baseado em evidências científicas e um vídeo meramente educativo. Em hipótese alguma, eu posso dar ou fazer um diagnóstico online, ainda mais de um caso como esse. Após ter lido todos os comentários dos meus 3 vídeos, né, do caso Henry, que são esses aqui, percebi o quanto todos estão apreensivos com a situação do Henry, esperando que a justiça seja feita e que os responsáveis paguem na justiça pelos seus próprios atos. E o quanto nos comentários muitas pessoas estão com algumas dúvidas ainda em aberto e que neste vídeo responderei uma por uma. Primeira pergunta: será que eles estão mentindo? Muitas pessoas vão atrás de detector de mentiras ou análise de mentiras para desvendarem casos ou de microexpressões sociais. Mas nessa situação, só as provas do inquérito policial deixam claras que há materialidade do caso. É óbvio que não podemos afirmar que é crime, mas podemos fazer uma conjectura e entender que tanto as provas, que são muito claras, e o quanto a polícia já fechou o cerco para o próprio vereador e a mãe do menino, ok? Segunda pergunta: o menino veio machucado da casa do pai? Por que esse menino estava vomitando? Lembrem-se que o menino veio em ótimo estado no colo da mãe, sem dores, sem contar que estava com o pai no shopping brincando. Segundo os peritos que apareceram no Fantástico, vir do shopping até a casa da mãe seria impossível por conta das inúmeras lesões. A polícia até já descartou o envolvimento com o pai. E outra, se fosse o pai o autor deste crime, a mãe e o padrasto teriam já o acusado ou percebido, pois os hematomas foram muito contundentes, não concordam? Então vamos relembrar dos hematomas rapidamente aqui, ok? Então, o Henry sofreu hematomas na cabeça, na parte frontal, na parte lateral e posterior, como na imagem. Hematomas no fígado e também hematomas no abdômen e no rim. Em relação à criança chegar vomitando, segundo o livro Mentes Ansiosas, o vômito ele pode ser um sintoma de ansiedade, ou seja, de medo, de preocupação. E isso não é fruto dos hematomas. Este medo é confirmado pela mãe na entrevista com a Record para Cabrini. E este vômito também pode ser uma maneira de fazer de tudo para ficar junto com o pai, conforme a própria mãe confirmou e a psicóloga confirmaram. E lembrando que ele também tinha medo de voltar até a casa da mãe, tá? Mas o Jarinho e a mãe não podem ser inocentes? Na minha opinião, acho difícil ele ser absolvido deste caso, pois
há em suas alegações muitas imprecisões, histórias que não batem com a realidade dos fatos e isso acaba se tornando como prova contra eles. Sem contar de outras provas. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas provas, tá bom? A criança chegou sem hematomas e o apartamento deles não tiveram arrombamento. Dentro do apartamento só estavam os três, como confirmado no vídeo do elevador. O menino sobe com a mãe abraçado, ok? E ninguém invadiu ali. E também ileso. O vereador, outra prova, o próprio vereador pediu ao ML para analisar rapidamente logo o corpo do Henry. E por que afinal ele faria isso? Isso é muito incoerente, não acham? Ele teve também uma denúncia da ex que disse que ele arrastou ela, tentou agredi-la como igualmente as outras crianças. Ele já tem um histórico aí agressivo. O casal faltou da reconstituição, ou seja, da simulação que a polícia fez do caso do menino Henry. Lembre-se, galera, o processo está sendo julgado corretamente e percebe que acima nem tudo são provas, mas interpretações da polícia. Repare que existem pontos sem nós. E quando surgirem mais provas concretas, por exemplo, logo essas interpretações acima se farão afirmações. Outra pergunta. O padrasto tem problema mental? E a mãe também tem problema? Aqui, pessoal, é impossível descobrirmos, pois necessitaria de uma investigação e de uma análise particular com o vereador Jairinho e a mãe, ou com um psicólogo. Por isso, nos outros vídeos eu trouxe as características da personalidade sem julgar os dois, para que todos saibam analisar o comportamento humano e julgar a situação. Mas o padrasto apresenta um comportamento de muita agressividade quando está sob forte pressão, ou se não forte estresse, como no caso da acusação da ex-companheira e das diversas agressões que cometera com ela, com as outras crianças e nos abraços fortes sobre o Henry, como o pai relatou a Cabrini na entrevista da Record. Segundo o artigo publicado na revista da FAPESP, Os Caminhos do Medo, mostra que reagimos de 3 formas quando nós estamos com medo, ou sendo ameaçados por algo. Primeiramente, ou nós fugimos, ou congelamos, ou lutamos para nos defender, como os animais fazem, tá bom? Agora, no sentido de saber se a mãe está o protegendo, é difícil afirmarmos, ou fazermos teorias sobre isso. Porém, esse tipo de situação é muito mais comum do que você imagina. Lembre-se, não é normal fazer isso, mas é comum. Aqui eu só citaria alguns casos apenas para que vocês possam relembrar, como no caso do Bernardo de 3 Passos e também no caso da Isabela Nardoni, ok? Isso é muito comum acontecer. Por que o padrasto não prestou socorro na hora? Segundo o padrasto, ele não prestou socorro, pois não sabia realizar os atendimentos de emergência, pois só havia aprendido medicina na faculdade. Ele não se coloca como médico, mas a avó materna diz que Jairinho aplicou até injeção quando o menino estava doente, e a ex-companheira do vereador alegou que ele dava remédios para ela. É estranho, pessoal, o próprio padrasto afirma que não sabia e que não era médico, mas ele age como médico em outras situações. Por isso, a CREMERGE, que seria o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, disse que ele fez omissão de socorro e apura sobre sua conduta antiética. O casal apagou as provas do crime. E aí? E agora? Ele mandou a empregada limpar a casa rapidamente e apagou todas as mensagens do seu celular, das conversas mais suspeitas. Neste ponto, ele comete, de acordo com o Código Penal, o crime de fraude processual, que se configura como uma tentativa de alteração da cena para manipulação de resultados. Porém, a polícia utilizará de recursos científicos para descobrir a verdade. Por exemplo, no levantamento de vestígios sanguíneos, a polícia usará o luminol, que seria uma substância usada para detectar vestígios de sangue. Essa solução do luminol, quando borrifada nos locais suspeitos, por exemplo, reage em contato com o ferro presente na hemoglobina do sangue e libera uma luz azulada, suficientemente forte para ser vista no escuro e identificar as marcas de sangue no chão. Então, mesmo com a limpeza na casa pela faxineira, é possível detectar qualquer vestígio. Agora, em relação às mensagens apagadas, será utilizado pela polícia uma tecnologia que resgatará todas essas mensagens, tá bom?
Percebe o quanto ele está se comprometendo com suas alegações e condutas? Percebe como o cerco está fechando para ele? Por que então ainda eles não foram presos, Felipe, né? Se tem tantas provas? Porque nessa situação do caso Henry, o processo criminal está na fase de inquérito policial, ou seja, está em fase de investigação policial pelo delegado de polícia, com o foco em encontrar provas contundentes para poder abrir, junto com o promotor de justiça, uma denúncia do Ministério Público. Só assim terão as audiências para que o júri ou o juiz absolva ou condene ele no caso. Pessoal, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para explicar melhor para vocês sobre como funciona um processo criminal, tá bom? É algo bem rápido, bem resumido e bem simples também. Então vamos lá. Após acontecer o fato crime propriamente dito, igual a morte do Henry, o delegado, depois de analisar e ver que há algo suspeito pelo menos, ele irá instaurar um inquérito policial, ou seja, ele legitima o início de uma investigação policial. Lembre-se, nessa situação do Henry não ocorreu flagrante em delito, por isso não teve a prisão direta, senão teria a prisão direta, tá bom? Por isso que eles estão ainda soltos. Com a instauração do inquérito policial, o delegado ele procurará diligências policiais, ou seja, irá coletar provas para fazer o relatório e entregar ao promotor de justiça. E caso seja confirmado a materialidade das provas, ou seja, que significa ter provas fortes, aí sim o promotor de justiça irá abrir denúncia para o Ministério Público e um juiz julgará o caso, ou o júri, né? Se for, no caso, homicídio doloso. Então, na situação do vereador e da mãe, o processo está na fase de diligências policiais, dentro do inquérito policial. Por isso, vocês veem na internet e nas notícias imagem das pessoas indo para o 16º DP do Rio de Janeiro. Por isso vimos a avó, a psicóloga, as médicas, os peritos fazendo o laudo da criança e agora a reconstituição do caso, através de um boneco. Então, pessoal, lembre-se, com o resultado, acredito eu, da reconstituição, que foi a simulação do boneco Henry caindo da cama, eles terão a base fundamental para colocá-los como suspeitos e denunciá-los ou absolvê-los do crime, ok? Será que por ele ser vereador, ele não tem imunidade parlamentar? Para você entender melhor, a imunidade parlamentar, também conhecida como imunidade legislativa, é um sistema no qual membros do parlamento ou da legislatura recebem imunidade jurídica, não podendo serem processados criminalmente. A Constituição Brasileira de 1988 concede imunidade parlamentar a membros da Câmara dos Deputados e do Senado. Logo, o vereador não possui essa imunidade, por isso, caso comprovado, o Jairinho responderá ao seu crime normalmente junto com a mãe, ok? Então, pessoal, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério dos Direitos Humanos, os três uniram-se para buscar soluções contra ataques às crianças e adolescentes. Fizeram isso pois, diariamente, pessoal, são notificados no Brasil, em média, 233 casos de atentados contra crianças de até 19 anos, ok? Tipos de agressão são feitas agressões físicas, psicológicas e diferentes maneiras de tortura. Do total de casos notificados, 70% são decorrentes de violência física, 27% de psicológica e 3% está ligado a episódios de tortura. O estudo mostrou ainda que grande parte dessas situações acontece no ambiente doméstico, por isso que eu falei que é comum, mas isso não é normal. Como vocês viram acima, e como eu disse nos vídeos anteriores, pessoal, precisamos fazer pressão política, pois a pressão é a forma de mostrarmos para a justiça que nós não aceitamos esse tipo de situação. Como disse, se cada um fizer a sua parte para ajudar, conseguiremos reduzir a mortalidade infantil e principalmente o filicídio, ok? E para ajudar, pessoal, basta apenas compartilhar e curtir esse vídeo e também inscreva-se no meu canal para não perder nada sobre o caso, pois agora eu vou até o fim, até que seja feita a justiça. Irei postar conteúdo para pressionar, ensinar e conscientizar a todos. Vamos passar essa mensagem para outras pessoas para fazermos apelo social e forçar democraticamente a justiça, principalmente para defendermos as crianças, ok? Assistam também a esses dois vídeos. Até mais, pessoal, e #JustiçaHenry.